dia, paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8. Já estou no 8, hein? Nossa. Falta só 20. Atos 8, pode ir, 8, capítulo, versículo 1, falta só 20, estamos bem, né? Já foi quase um ano. Começa assim. Bom, Estevão foi apedrejado, é o final do capítulo 7, e o capítulo 8 começa assim: e Saulo, estando ali, consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos e coxos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Pai, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Fala, Senhor, e vai além daquilo que eu falar. Que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, fazendo as coisas maravilhosas e tão lindas que o Senhor faz, manhã após manhã. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Obrigado porque a gente canta e levanta a nossa voz, e a Tua presença se derrama sobre a nossa vida, toda vez que a gente Te exalta, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor é bondoso para conosco, em nome de Jesus, amém. O que está acontecendo aqui? Bom, já disse, Estevão morreu. Com a morte de Estevão, as autoridades de Jerusalém começaram a perseguir os cristãos, os crentes, judeus, mas que tinham nascido fora de Jerusalém. Quando o texto fala que só ficaram os apóstolos, não ficaram só os apóstolos, ficaram os judeus nascidos em Jerusalém, e Lucas mesmo lá na frente vai mostrar que eles ficaram. Então o que acontece? Os judeus nascidos fora de Jerusalém são expulsos, tem que ir embora, tem que largar a casa, tem que largar o trabalho, tem que largar aquilo que eles costumam manter a sua vida, botar a mochila embaixo nas costas, pegar o que dá para pegar e rapar fora de Jerusalém, porque Paulo está de casa em casa, devastando a igreja e levando todo mundo preso, ok? Esse é o cenário. Vocês estão vendo os refugiados aí no mundo? Está vendo que eles têm que fugir da Síria, fugir agora da Venezuela, e vem parar aqui no Brasil, e a gente tem a besteira de dizer que a gente não quer essa gente aqui dentro, porque eles vão roubar os nossos empregos. Saibam que os crentes, os primeiros crentes, aqueles que são responsáveis por o evangelho chegar até você e até a mim, aqueles que primeiro levaram o evangelho para os não judeus, foram gente que estavam como refugiados, são migrantes, têm que ir embora de casa, ok? Portanto, não se esqueçam que nós mesmos somos peregrinos e estrangeiros em terra estranha. E não se esqueçam que há um oráculo no Velho Testamento que diz para a gente se lembrar bem dos estrangeiros. Por quê? Porque Israel foi peregrino em terra estranha. E nossa turma, nossos irmãos, tem que ir embora. Bom, eles fazem exatamente como eu faço. Pegaram e saíram pregando. Eu também faria isso, não reclamaria com Deus nem um pouquinho. Eu não diria para Deus: ó Deus, que papagaiada é essa?
Eu me meti de ser crente, quis seguir Jesus, e agora tenho que sair com meus filhos e ir embora de casa. Oh, mas o Senhor é chato, hein? Que picaretagem é essa, Senhor? Olha o que me aconteceu. Eu fui fiel, estava lá, todo dia, partia o pão, eu estava lá nos ensinos dos apóstolos, a grande marmota, Senhor, o Senhor me arranjou. Agora eu tenho que ir embora de casa. Não, diz o texto, e Lucas narra no atacado, para depois narrar no varejo. Ele narra no atacado e diz que todo mundo que foi embora de Jerusalém, ao invés de reclamar, saiu pregando e espalhando o evangelho. Aí ele pega e diz que um camarada, Filipe, lá escolhido como 7 diáconos, ele vai para a capital da Samaria, e lá na capital da Samaria, Filipe começa a pregar, mas não se esqueça que Filipe é o varejo, é uma situação para ilustrar o que acontece com todo mundo, é assim que Lucas faz. Ele diz, ó, todo mundo saiu pregando, e agora eu vou contar um episódio específico. Um tal de Filipe foi até a capital da Samaria, e lá ele começou a pregar, e ele começou a pregar naquele lugar lá que ninguém aceitava aquela gente lá, daquela gente suja, daqueles judeus misturados, daqueles judeus considerados rebeldes contra Deus, aqueles judeus para quem o céu está fechado, para quem Deus não se manifesta. Essa turma é desgraçada, esses camaradas estão riscados, Deus não gosta deles. Deus não gosta deles, sabe por quê? Porque eu não gosto deles, e porque eu não gosto deles, Deus também não gosta, então eu vou inventar um jeito. Então é o seguinte, samaritano está fora, samaritano e corintiano está fora do reino de Deus, é assim que o judeu pensava. E aí Filipe vai lá para essa gente, para quem Deus não se manifesta, e começa a pregar. E Lucas não fala qual era o teor da pregação de Filipe de forma detalhada, mas quando a gente lê os primeiros capítulos de Atos, a gente sabe que a pregação dessa turma é: Jesus viveu uma vida linda, de acolhimento, Jesus acolheu todo mundo, Deus realizou coisas impressionantes, incríveis, milagres maravilhosos na vida de Jesus, mas acontece que as autoridades de Jerusalém condenaram Jesus num complô, fizeram uma armação, condenaram Jesus injustamente, e era tão injusta a sua morte que Deus levantou Jesus dentre os mortos, e Jesus ressuscitou, e é isso aí, vocês devem se arrepender. Mas, se você prestar atenção, Lucas narra uma coisa muito interessante. Ele diz que enquanto Filipe pregava, o que Deus estava fazendo? Vocês leram comigo? Esqueceram? Deus estava fazendo o quê? Curando os enfermos e libertando gente dominada pelas forças da maldade, gente que está dominada por demônios. Presta atenção, Filipe anuncia Cristo, fala da vida desse Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, e enquanto ele fala, Deus começa a realizar coisas lindas na vida daquela cidade. Eu acho interessante, porque enquanto Filipe está falando sobre a vida de Jesus, eu imagino que eles vão vendo esse Jesus acolhedor, esse Jesus que acolhia as prostitutas, acolhia os rebeldes, acolhia quem não era gente. Eles começaram a se sentir acolhidos por Deus de novo na pregação de Filipe. Por quê? Porque Deus começa a agir em favor dessa turma, que está excluída da religião dos bambambãs de Jerusalém. Jesus acolhe todo mundo, em Jesus há acolhimento, mas nas palavras de Filipe, e nas ações de Filipe, através da palavra, Deus acolhe de novo. Ele começa a dizer: olha, Jesus andou sobre toda parte, ele fazia o bem, ele curava os enfermos, e Deus curava de novo, através das palavras de Filipe, estava acontecendo tudo de novo. Olha, ele libertou a turma que estava nas mãos de Satanás, e a turma olhava e via ali, bem diante dos olhos deles, o Espírito, Deus, Jesus, fazendo tudo de novo. E de uma tal forma,
que Lucas conclui essa narração dizendo que houve grande alegria naquela cidade. A ação de Deus foi tão poderosa, que os versículos que vêm depois não precisa abrir, falam que tinha um camarada lá chamado Simão o mágico. Ele era chamado de o grande poder de Deus, porque ele fazia lá os truques, sabe-se lá pelas mãos de quem, mas ele iludia todo mundo. E quando ele viu o que Deus fazia através de Filipe, caiu o queixo, o bicho ficou desbaratinado, o bicho ficou doido. Eu falei, eu vou seguir isso aqui também, porque isso que Deus faz, olha, ninguém faz. E grande alegria veio na Samaria, até rimou. E com base nessas informações do texto, eu quero falar apenas uma coisa, e depois 3 aplicações. Primeiro, Deus colocou na sua mão e na minha mão, na mão da igreja, um tesouro incomparável, um tesouro poderosíssimo. Vou repetir, Deus colocou na tua mão, na minha mão, na mão da igreja, na mão de cada crente, na mão de cada seguidor de Jesus, um tesouro poderoso, um tesouro incomparável. Não há nada que se compare a esse tesouro que Deus colocou na sua mão e na minha mão. Que tesouro é esse? A mensagem a respeito de Jesus. Que tesouro é esse? A mensagem a respeito de Jesus, a mensagem a respeito da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Não há nada nesse mundo que se compare com essa mensagem. Não há nada que os gurus, que os sábios desse mundo possam dizer que superem em excelência a mensagem que conta a vida exemplar, a vida incomparável, a vida dedicada ao outro que teve o nosso Senhor Jesus. Não há nada nesse mundo que se compare à sua morte em favor da humanidade. E não há nada nesse mundo que se compare ao poder da ressurreição de Jesus, porque Deus levantou o nosso Senhor Jesus dentre os mortos. Por isso, a mensagem que fala a respeito daquele que foi feliz se entregando ao outro, daquele que amou até os seus inimigos, daquele que jamais usou violência, nem se vingou de ninguém. A mensagem que fala daquele que viveu a vida mais bonita, mais plena, mais satisfeita, como foi o nosso Senhor Jesus. Olha, os amigos olharam para ele e disseram que quando eles olhavam para Jesus, eles viam o próprio Deus, porque é um dos seus seguidores que testemunha e fala que é compatível com Jesus a frase: quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. E quem diz isso é alguém que andava muito próximo de Jesus. Então é como se ele dissesse: nós olhávamos para Jesus e ele era tão bom que quando a gente olhava para aquele camarada, a gente via Deus. A gente sabe como Deus é, porque a gente sabe como Jesus é. A gente sabe como Jesus é, porque a gente sabe como Deus é. Por isso que quando eles escrevem o Novo Testamento, eles sabem quem é o seu Deus, porque eles olham Deus a partir de Jesus de Nazaré, porque Jesus é bom. Porque não há nada nesse mundo, nem riqueza maior, comparada à mensagem que fala a respeito de Jesus. Mas com isso eu ainda não disse tudo. Em segundo lugar, essa mensagem é um tesouro incomparável, porque quando a gente anuncia Jesus, Deus rasga o céu e age na história. Quando a gente fala sobre Jesus, Deus visita o mundo, o nosso hoje, o agora, a história real de cada um. Não é lá na espiritosfera, não é em algum lugar lá fora. Deus muda a história das pessoas. Quando a gente fala sobre Jesus,
da sua vida exemplar. Ele faz de novo, Ele faz de novo. Quando a gente diz, Ele acolhia, Ele vai acolher através de você. Quando a gente diz, Ele curava, Ele vai curar através de você. Quando a gente diz que Ele reconstrói histórias, Ele vai reconstruir histórias através de você e de mim. Quando Jesus é anunciado de uma forma misteriosa, que eu não domino e nem ninguém domina, Deus entra nessa história doída da humanidade. E quando Ele entra na história doída da humanidade, Ele transforma a história doída da gente sofrida em novo. Tudo Ele faz novo. Ele transforma histórias vergonhosas em histórias lindas. Ele transforma o pranto, o luto em festa. Ele é poderoso e Ele continua fazendo. Experimenta falar sobre a vida de Jesus, aquilo que você conhece, para alguém, porque com certeza, de uma forma que você não espera, o céu há de se abrir e Deus há de agir na história dessa pessoa. Por isso, não há nada nesse mundo que contenha uma mensagem que, quando é falada, traz Deus para a história real das pessoas. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada que possa se comparar a esse tesouro que Deus colocou na minha mão e na sua mão. E que você quer dizer? Eu quero fazer 3 aplicações. Posso só falar uma coisa que eu não queria pular, antes das 3 conclusões. Quero dizer que a nossa mensagem não é uma grande bronca para a humanidade, meus irmãos. Nós não estamos aqui para passar o carão na humanidade. Se você olha para as pessoas que não professam a mesma fé com você e baba ódio aqui pelo lado, tu precisa se converter a Jesus de Nazaré. Vou repetir. Se você anda babando ódio contra qualquer grupo, se você anda babando ódio contra os homoafetivos, se você anda babando ódio contra os que se drogam, se você anda babando ódio contra crente de outra igreja, se você anda babando ódio para qualquer um dessas pessoas, eu quero dizer, tu precisa se converter, porque o evangelho de Jesus é o evangelho de acolhimento, de amor, de serviço, de autodoação. Se é alguém que é para ser pisado, somos nós, para que outros encontrem a felicidade. Se alguém há de sofrer, somos nós. Nós somos da turma que é expulsa. Nós não expulsamos ninguém. E o céu não é teu e nem meu, é de Deus. Amém? Nossa mensagem fala de vida, de reconstrução, de alegria, de possibilidade de plenitude, de Deus presente, de festa estabelecida, de mesa, de pagode, de pandeiro, de gente pulando, de gente festejando. Nós não estamos aqui para passar carão na humanidade. Por isso, nossa mensagem é positividade pura, minha gente. Segundo, é justamente isso que eu quero dizer, e por isso são 3 aplicações. Diante desse grande tesouro que Deus nos confiou, queria falar para você que entrou aqui quebrado, arrebentado, com a vida amarga, com a vida difícil, com o coração amassado, com muitas páginas que você está querendo arrancar da sua história. Queria dizer para você que você está em posição favorável nessa manhã. Você entrou aqui dominado pela tristeza, você entrou aqui, você está em posição favorável nessa manhã, você está no melhor lugar. Por quê? Porque nós estamos falando sobre Jesus, nós estamos falando da sua vida exemplar, da sua morte e da sua ressurreição. E quando a gente fala sobre Jesus, Deus abre o seu pacote de bondades em favor das pessoas, porque Deus é bom.
porque Deus te ama, porque Deus quer a tua felicidade e a minha felicidade. Deus não quer te arrebentar, não. Deus quer soprar e cuidar da última chamazinha que tem aí no seu coração. Você já está pisado demais pela vida. Deus é aquele que não pisa a cana no caminho, não. Ele é aquele que restaura o abatido. Por isso você entrou no lugar certo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. É dia para que quem perdeu a esperança receba nova esperança. É dia para aquele que está enredado e preso, escravizado, seja liberto. É dia para que aqueles que choram sejam consolados. É dia para que aqueles que andam tristes saiam notoriamente alegres desse lugar. Para que as lágrimas sejam trocadas por perfume de felicidade. Para que quem anda paralisado pelo luto e pelo medo da morte saia celebrando a vida. Para que todo aquele que anda dizendo minha casa caiu, saia daqui dizendo hoje Deus começou a reconstruir a minha vida. Como sucessores de Jesus, continuadores da sua missão, eu quero dizer que nesse lugar está cheio de gente que pode erguer a voz bem alto e dizer: o Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim, e esse Espírito me escolheu para levar boas notícias aos pobres, Ele me mandou para animar os aflitos, para anunciar libertação aos escravos, liberdade aos que estão na prisão, e nos enviou para anunciar que chegou o tempo em que Deus salvará as pessoas. Você está no lugar mais que certo. Segunda coisa que eu quero falar, é que eu quero repetir, que Filipe pregou para os samaritanos, e Deus agiu para aqueles que tinham um rótulo de céu fechado, gente rebelde, gente que largou Deus, gente que abandonou, gente rebelde. Esses aí são pecadores. Eles se misturaram, não tem jeito. Qual era o jeito para o samaritano? Ele estava misturado, misturou judeu com outros povos, então eles receberiam esse rótulo de exclusão só por nascer samaritano, porque se minha mãe e meu pai são misturados, e eu só posso nascer misturado, logo eu sempre estou devedor. Eu quero dizer que a ação de Deus, ela não respeita critérios humanos. Por isso, saiba de uma coisa: se Deus para você só se manifesta para gente que frequenta o mesmo grupo religioso que você não conhece o Deus de Jesus, que faz o sol nascer para gente boa e para gente ruim. Você não conhece o Deus de misericórdia infinita. Se Deus para você só se manifesta quem torce para o seu time, quem tem a mesma visão política que você, quem tem a mesma opção, escolha sexual que você, você não conhece Jeová o Eterno. Você não conhece o Deus das Escrituras, você não conhece o Deus de Jesus, porque o amor de Deus é o amor que alcança todo mundo. O seu Senhor, aquele que você diz que é o Senhor e Salvador da sua vida, quando andou na Galileia, você vai ver lá, quando chegar na sua casa, você abre lá em Lucas 15, Jesus anda acompanhado, muito mal acompanhado. Ele anda acompanhado dos ladrões, dos cobradores de impostos, das prostitutas, do Zé Ninguém. Só tinha esculhambado na caravana de Jesus, só tinha gente fedida, só tinha gente que cheirava mal por dentro e por fora, só gente, e a turma olha para Jesus e fala: olha a turma que anda com ele, olha os esculhambados que andam com ele. E ele vira para eles e fala assim: eu vou contar 3 historinhas para vocês. Meu Deus é como um pastor que, quando perde uma ovelha, ele larga tudo atrás de uma ovelha.
E quando um que se perdeu é encontrado, há mais festa no céu do que toda a festa que pode ser feita pelos 99 engravatados limpinho de dentro da igreja. Linguagem de amanhã. Meu Deus é como uma mulher que quando tem 10 moedas e perde uma, ela não descansa, enquanto não levanta todos os móveis da casa e encontra a moedinha que se perdeu. Eu sou assim e ajo assim, diz Jesus, porque meu Pai, enquanto houver gente perdida nesse mundo, o meu Pai não descansa até encontrar. E quando Ele encontra, Ele chama todo mundo e faz festa. Eu ando com essa gente, responde Jesus, porque o meu pai é como um pai da casa, que tem 2 filhos, e um é bonzinho, e um faz tudo direitinho, e o outro faz tudo errado, pega metade dos bens do pai, torra com as prostitutas, e o pai vive todo dia olhando para a porta da fazenda, esperando o filho voltar, e quando o filho que se perdeu, que torrou metade dos seus bens, põe a cara na porta, ele corre, abraça, devolve um anel, mata um cordeiro lá, mata um boi, faz um churrasco, chama os pagodeiros, faz a festa, e ainda o filho pergunta, pô, mas por que essa festa? Ah, porque o meu Deus, quando tem alguém morto que revive, Ele faz festa. Está entendido? Terceiro, nossa, é que se temos uma mensagem maravilhosa, que quando anunciada, abre os céus e Deus age, uma mensagem que é para atingir todo mundo, eu queria dizer que a gente não pode esperar tanto conforto na vida, para cumprir a missão que Deus nos deu, que é levar essa mensagem. A gente não pode querer tanto descanso e tanto conforto. Nossos irmãos entenderam isso muito bem, porque eles saíram sem segurança nenhuma, sem conforto nenhum, sem descanso nenhum, não tem onde morar, não tem o trabalho, mas tem o compromisso de anunciar Cristo. Não sei, mas eu acho que a gente quer conforto demais nessa vida, a gente quer segurança demais nessa vida, a gente quer status demais nessa vida, tem sempre uma casa maior que precisa ser comprada, e que eu preciso juntar dinheiro, que eu preciso envolver todos os esforços, que eu preciso trabalhar de noite, que eu preciso negociar mais, porque eu preciso comprar uma casa maior. Por que você precisa comprar uma casa maior? Porque eu preciso comprar uma casa maior, porque gente que prospera na vida compra uma casa maior. Tem sempre um carro melhor a ser comprado. Por quê? Porque tem... não é assim que vive? Será que é assim? Tem sempre uma roupa melhor para ser comprada, tem sempre um curso a ser feito, tem sempre um diploma a mais, que vem tudo isso antes do nosso dever, da nossa lealdade, vou repetir a palavra, do nosso dever como seguidores de Jesus, da nossa obrigação de anunciarmos Jesus a esse mundo. A gente sempre tem alguma coisa para pôr antes. E eu queria dizer para você que a gente vive numa cidade que está cheio de gente chorando, porque não conhece esse Deus que transforma a história. Está cheio de gente desesperada, está cheio de gente que precisa ouvir aquilo que nós temos aqui. Essa mensagem que Deus nos confiou, essa mensagem linda, essa mensagem que transforma a história. Enquanto tiver gente com fome, enquanto tiver gente com sede, enquanto tiver gente sofrendo injustiça nesse mundo, enquanto tivermos os prisioneiros, enquanto tivermos gente sem vez, sem voz, enquanto tiver gente encarcerada,
nosso descanso não chegou não, nosso conforto não chegou não. Vou repetir, hoje eu estou repetidor, enquanto tiver gente com fome, gente com sede, gente vivendo de forma indigna, meu descanso e o seu descanso, a hora do meu descanso e do seu descanso não chegou não, a hora da minha segurança e da sua segurança não chegou não, a hora de aposentar, de pendurar as chuteiras não chegou não, mas eu já estou com 60, com 70 anos, não chegou não. Nosso lugar de descanso é naquele dia em que a terra estiver cheia do conhecimento da glória do Senhor. Quando a glória do Senhor dominar todo esse planeta, aí nós podemos descansar, aí nós podemos desarregaçar as mangas, aí nós podemos tirar a mão do arado, aí nós podemos parar de combater o bom combate, porque daí não é mais necessário. No dia em que a paz e a justiça se beijarem, no dia em que as espadas forem convertidas em instrumentos de cuidar da terra, no dia em que houver paz nesse mundo, aí a gente descansa. No dia em que toda lágrima for enxugada de todo o rosto, no dia em que toda lágrima for enxugada de todo o rosto, a gente pode descansar, a gente pode tirar a mão da massa, a gente pode tirar a mão do arado, porque aí chegou o reino do Senhor nesse mundo. Até lá não, até lá a gente permanece engajado, até lá a gente permanece combatendo o bom combate, até lá a gente continua anunciando para esse mundo, que Jesus viveu uma vida linda, que Ele foi morto injustamente, que Deus levantou Jesus dentre os mortos, e ver esse Deus trabalhando na história das pessoas. Até quando? Até quando houver paz, justiça e alegria para todo mundo. Antes disso, não. Antes disso, você e eu não estamos autorizados a parar. Nossos irmãos morreram na história por causa dessa causa. Não é justo se a gente olhar para a história dos nossos irmãos, não é justo se a gente olhar para a história da igreja, e o Fernando nos advertiu domingo passado, não é justo esse conforto que a gente busca tanto, diante dos nossos irmãos que nos dias de hoje estão morrendo, espalhados pelo mundo, por causa desta mensagem. Não é justo, não é honesto, não é bonito, não é produtivo. A gente combate o bom combate, até o dia em que Deus disser, encerrou a carreira. Antes disso, não. Mas eu estou velho, problema é seu, eu também vou ficar. Ah, mas eu não aguento mais. Aguenta sim, aguenta sim, aguenta, porque nós precisamos dos mais velhos. Ah não, mas agora estou com 55 anos, eu já estou velho. Caleb com 80 arregaçou a manga e falou, o Senhor me prometeu uma terra lá, quero saber quem está lá, porque eu vou arrancar de lá. E aí? Com 99 anos você vai aprender que Abraão gerou Isaac, e a história dele começou com 99, então você e eu não estamos autorizados a nos aposentarmos. Por quê? Porque o que Deus colocou na sua mão e na minha mão é um tesouro que transforma a humanidade. Deus abençoe.